Rentabilidade real versus rentabilidade bruta. Não caia em pegadinhas. O número que aparece no extrato e o que realmente importa. O extrato mente. Não de propósito, mas mente. Tem um número que todo investidor olha primeiro quando abre o extrato. A rentabilidade. Aquele percentual que aparece destacado, limpo, convincente. O problema é que esse número raramente é o número que importa. Ele não desconta a inflação, não considera o imposto de renda, não leva em conta a taxa de administração que foi cobrada antes de o rendimento aparecer. Ele mostra o que o dinheiro rendeu, não o que você de fato ficou. E a diferença entre esses dois números pode ser enorme. Se você já ficou satisfeito com uma rentabilidade de 12% ao ano, sem calcular o que sobrou depois de tudo, esse tópico vai mudar a forma como você ler qualquer extrato daqui para frente. Narrativa. Ana tinha 38 anos e considerava que investia bem. Tinha disciplina, aportava todo mês, diversificava entre renda fixa e FIIs, acompanhava o extrato com regularidade. Quando a rentabilidade subia, ela ficava satisfeita. Quando caía, ela revisava. O que ela nunca tinha calculado era o que de fato sobrava. Num fim de semana, conversando com uma amiga que trabalhava no mercado financeiro, ela mencionou que seu CDB tinha rendido 11% no ano. A amiga fez uma pergunta que Ana não soube responder na hora. 11% bruto ou líquido? Ana não sabia a diferença. Achava que era a mesma coisa com nomes diferentes. Não é. Rentabilidade bruta é o que o ativo rendeu antes de qualquer desconto. É o número que aparece no contrato, no comparador de investimentos, na propaganda da corretora. Rentabilidade líquida é o que sobra depois do imposto de renda, das taxas de administração e da inflação do período. É o número que representa o ganho real, o poder de compra que o investimento de fato gerou. A diferença entre os dois pode facilmente ser de 3 a 4 pontos percentuais por ano. Em períodos longos, essa diferença composta se transforma em valores expressivos, a favor de quem calcula e contra quem ignora. Ana foi calcular. O CDB de 11% bruto, com alíquota de IR de 15% para o prazo contratado e inflação de 5% no período, tinha gerado uma rentabilidade real líquida de pouco mais de 4%. Não era ruim, mas era menos da metade do que ela tinha achado que estava ganhando. Esse momento não foi de decepção, foi de clareza. Porque quando você sabe o número real, pode tomar decisões reais, pode comparar ativos de forma justa, pode avaliar se o risco de cada investimento está sendo adequadamente remunerado. Pode identificar quando um rendimento aparentemente alto está sendo corroído por taxas ou impostos que nunca apareceram na conta. Ana passou a calcular rentabilidade real líquida de todos os seus ativos. Não era complicado, mas exigia que ela parasse de aceitar o número do extrato como verdade final. E quando fez isso, percebeu algo que mudou a composição da carteira dela nos meses seguintes. Alguns ativos que pareciam medíocres no bruto se tornavam competitivos no líquido, porque tinham isenção de IR ou taxas de administração baixíssimas. Outros que pareciam atraentes no bruto derretiam no líquido, porque cobravam taxa de administração anual alta e ainda tinham tributação na saída. O extrato não estava errado, estava incompleto. E investidor que toma decisão com dado incompleto está, na prática, chutando, mesmo achando que está analisando. O que a maioria não calcula. Existem 3 camadas de desconto que transformam rentabilidade bruta em rentabilidade real líquida, e que a maioria dos investidores ignora ao menos uma delas. A primeira camada é o imposto de renda. Para a renda fixa tributável, a alíquota cai conforme o prazo, de 22,5% para aplicações de até 180 dias até 15% para aplicações acima de 720 dias. Quem aplica no curto prazo sem considerar isso pode ter uma surpresa desagradável no vencimento. A segunda camada são as taxas. Taxa de administração em fundos, taxa de custódia em alguns títulos, taxa de performance em produtos mais sofisticados. Essas taxas são cobradas sobre o patrimônio, não sobre o rendimento. Isso significa que elas corroem o capital mesmo quando o fundo não performa bem. A terceira camada é a inflação. É a mais ignorada e a mais importante. Um investimento que rende 8% ao ano com inflação de 6% gerou ganho real de menos de 2%. Não é 8 menos 6, é um cálculo composto, mas o resultado prático é que o poder de compra cresceu muito menos do que o extrato sugere. Quando você empilha as 3 camadas, o número que sobra raramente é o número que entrou. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Nunca comparar ativos pelo rendimento bruto. Sempre calcular o líquido real depois de IR, taxas e inflação. Sinais antecipados. Taxa de administração alta é um sinal de alerta que aparece antes do problema, não depois. Decisões graduais. Migrar de ativos de baixo retorno real para ativos mais eficientes deve ser feita de forma gradual, respeitando prazos e tributação de saída. Pensamento de longo prazo. Em prazos longos, a diferença entre rentabilidade bruta e real líquida composta pode representar anos de atraso na construção do patrimônio. Evitar decisões emocionais. Rendimento alto no extrato gera satisfação imediata, mas satisfação com dado incompleto é ilusão, não resultado. Ana não ficou frustrada com o que descobriu. Ficou mais inteligente. E quando você aprende a ler o número certo, a carteira para de ser uma fonte de satisfação superficial e vira uma ferramenta de decisão real. Só que existe um segundo nível nessa discussão, porque calcular rentabilidade real líquida é o começo. Saber o que fazer com esse número, comparar, decidir, otimizar, é onde a maioria ainda trava.
É exatamente isso que a gente resolve no próximo tópico. Como comparar ativos de forma justa e parar de escolher pelo número errado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta qual investimento você descobriu que rendia menos do que parecia. Essa pergunta vira conteúdo real aqui. Agora vem o ponto que a maioria não resolve mesmo depois de aprender a calcular rentabilidade real líquida. Saber o número certo de um ativo é uma coisa. Comparar ativos de classes diferentes em base justa é outra completamente diferente. E é exatamente aí que a maioria ainda escolhe errado. Não por falta de informação, mas por falta de critério de comparação. Ana tinha aprendido a calcular, mas quando tentou comparar o CDB com o FI e o FI com o Tesouro IPCA, percebeu que estava comparando coisas que pareciam semelhantes, mas funcionavam de formas completamente diferentes. E sem um critério justo de comparação, a decisão continuava sendo intuitiva, disfarçada de analítica. Narrativa. Depois de recalcular a rentabilidade real líquida de todos os ativos, Ana se deparou com um problema novo. Os números agora eram mais honestos, mas a comparação entre eles continuava confusa. Como comparar um CDB que rendia CDI mais 1% ao ano com um FI que pagava yield de 8%? Um era pós-fixado e acompanhava a Selic. O outro tinha preço oscilando no mercado e dividendo variável. Como colocar os dois na mesma régua? E o Tesouro IPCA com vencimento em 2035? Ele pagava IPCA mais 5,8% ao ano. Parecia ótimo, mas o que isso significava em termos de retorno real comparado com os outros dois? Esse era o problema de comparar ativos sem metodologia. Cada um usa uma linguagem diferente, CDI, yield, IPCA mais spread. E quando você tenta comparar linguagens diferentes sem traduzir para uma base comum, o resultado é confusão. Ana precisava de uma régua única. A régua que investidores experientes usam é simples: retorno real líquido anualizado. Tudo traduzido para o mesmo idioma. Quanto esse ativo gerou de ganho real, depois de todos os descontos, por ano. Quando ela aplicou essa régua, o ranking mudou completamente em relação ao que parecia no bruto. O CDB, que parecia o mais conservador e previsível, tinha retorno real líquido de 4,2% ao ano depois do IR de 15% e da inflação do período. O FI, que parecia arriscado por ter preço oscilando, tinha yield líquido de 6,8% ao ano, porque os dividendos de FI são isentos de IR para a pessoa física, o que muda completamente a equação do líquido. O Tesouro IPCA, com sua taxa de IPCA mais 5,8%, entregava retorno real bruto de 5,8%. Mas depois do IR de 15% no vencimento, o retorno real líquido caía para cerca de 4,9% ao ano. Colocados na mesma régua, o ranking era diferente do que qualquer análise de rentabilidade bruta teria sugerido. Isso não significava que o FI era sempre o melhor, significava que a comparação justa revelava informações que a comparação superficial escondia. E havia um segundo elemento que Ana passou a considerar, e que mudou ainda mais a forma como ela avaliava ativos: o prazo de maturação do retorno. Um CDB de curto prazo entrega o retorno em meses. Um Tesouro IPCA longo entrega ao vencimento. Mas ao longo do tempo, se vendido antes, pode gerar ganho ou perda de marcação a mercado. Um FI paga todo mês, mas o preço oscila diariamente. Comparar retorno sem considerar quando e como esse retorno chega é como comparar dois contratos sem ler as cláusulas. Ana passou a fazer uma análise em duas dimensões para cada ativo. A primeira dimensão era o retorno real líquido anualizado. A segunda era o perfil de entrega, quando o retorno chega, em que formato e com que previsibilidade. Só com as duas dimensões juntas ela conseguia comparar de forma justa e decidir com clareza qual ativo fazia mais sentido para cada objetivo dentro da carteira. Havia um erro específico que ela tinha cometido por anos e que esse processo revelou. Ela tinha dois CDBs com prazos diferentes, um de 360 dias e um de 720 dias. O de 720 dias pagava meio ponto percentual a mais no bruto. Ela tinha escolhido o de 720 porque parecia melhor. Quando calculou o retorno real líquido dos dois, descobriu que a diferença de alíquota de IR, 17,5% para o de 360 dias, contra 15% para o de 720, não justificava necessariamente o prazo mais longo, dependendo do cenário de inflação e do custo de oportunidade do dinheiro preso por mais tempo. Não havia uma resposta universal, mas havia uma análise que ela nunca tinha feito, e que mudava a decisão dependendo do contexto. Isso é o que comparação justa revela, não a resposta certa para sempre, mas a pergunta certa para cada momento. Comparação que a maioria não faz. Existem 3 armadilhas de comparação que aparecem com frequência em investidores que já calculam rentabilidade, mas ainda escolhem errado. A primeira é comparar ativos tributados com ativos isentos sem ajustar pela alíquota. FIIs, LCIs, LCAs e CRIs isentos e IR têm uma vantagem estrutural que não aparece na comparação bruta. Um LCI de 10% isento equivale a um CDB de aproximadamente 11,8% tributado na alíquota de 15%. Se você está comparando os dois pelo bruto, está vendo o dado errado. A segunda é ignorar o prazo de carência na comparação de retorno. Um ativo com prazo de 2 anos e um com prazo de 6 meses não podem ser comparados apenas pelo retorno anualizado, porque o dinheiro preso por 2 anos tem um custo de oportunidade que precisa ser considerado, especialmente em cenários de Selic em movimento. A terceira é confundir dividend yield com retorno total em FIIs. O yield pago mensalmente é apenas uma parte do retorno. A variação de preço do fundo, para cima ou para baixo, compõe o retorno total. Um FII que paga yield alto mas perde valor de cota pode estar destruindo o patrimônio enquanto distribui renda.
O retorno total é que conta, não só o que cai na conta todo mês. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Traduzir todos os ativos para retorno real líquido anualizado antes de qualquer comparação. Essa é a régua única que torna a decisão justa. Sinais antecipados. Ativos isentos de IR com rentabilidade bruta menor podem ter retorno líquido superior. Ignorar isso é deixar dinheiro na mesa. Decisões graduais. Revisar a composição da carteira com base em retorno real líquido é um processo de meses, não de semanas, para evitar custos de saída e tributação antecipada. Pensamento de longo prazo. A diferença de meio ponto percentual de retorno real líquido, composta por 10 anos, representa diferença expressiva no patrimônio final. Processo acima de emoção. Preferir um ativo pelo nome, pela marca da instituição ou pelo rendimento bruto sem calcular o líquido é decisão emocional disfarçada de racional. Ana não trocou todos os ativos da carteira depois de fazer essa análise. Ela ajustou os próximos aportes. Direcionou novos recursos para os ativos com melhor retorno real líquido, ajustado pelo prazo. Manteve os que ainda tinham carência sem custo de saída desnecessário. E passou a fazer essa análise toda vez que avaliava um novo investimento. Antes de aplicar, não depois. Isso é o que separa o investidor que otimiza do investidor que acumula sem critério. Só que existe um último passo. Porque calcular e comparar são habilidades analíticas, mas existe uma dimensão que vai além da análise e que determina se o retorno real líquido que você calculou vai de fato se materializar no patrimônio ao longo do tempo. É exatamente isso que a gente resolve no tópico final. Prompt principal. Tópico 2. Comparação em base justa. Quero comparar os seguintes ativos em base justa de retorno real líquido anualizado. Listar ativos com rentabilidade bruta, prazo, tributação e taxas. Para cada ativo, calcule o retorno real líquido anualizado, considerando alíquota de IR aplicável ao prazo, taxas de administração ou custódia e inflação de X% ao ano. Ao final, apresente um ranking do maior para o menor retorno real líquido e identifique qual ativo oferece a melhor combinação de retorno e perfil de entrega para um investidor conservador com foco em renda passiva. Prompt extra. Tópico 2. Comparação entre ativos tributáveis e isentos. Tenho os seguintes ativos tributáveis e isentos de IR na carteira. Listar com rentabilidade bruta e prazo. Para cada ativo isento, calcule a rentabilidade bruta equivalente que um ativo tributado precisaria pagar para entregar o mesmo retorno líquido, considerando as alíquotas de IR de 22,5%, 20%, 17,5% e 15% conforme o prazo. Mostre a tabela de equivalência e identifique se os ativos tributados que tenho oferecem retorno suficiente para justificar a tributação em comparação com as alternativas isentas disponíveis. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!